Sejam bem-vindos ao canal Conexão Histórica Militar. Hoje vamos aprofundar a história de uma das unidades mais rápidas, ousadas e surpreendentes da Segunda Guerra Mundial. Uma divisão que, mesmo equipada com tanques leves e tecnicamente inferiores, espalhou confusão, medo e admiração durante a invasão da França em 1940. Vamos falar da 7ª Divisão Panzer, comandada por Erwin Rommel, que ficaria conhecida para sempre como a Divisão Fantasma. Quando o conflito começou, em setembro de 1939, Rommel não estava no comando de tanques, nem planejava grandes manobras ofensivas. Seu papel era outro: comandar uma unidade escolhida a dedo para garantir a segurança pessoal de Adolf Hitler. Durante toda a campanha da Polônia, Rommel acompanhou Hitler nas visitas ao fronte, garantindo sua proteção e controlando os riscos durante deslocamentos. Isso fez com que ele observasse de perto como a guerra moderna estava se desenvolvendo, mas sem participar diretamente das operações. Ao término da campanha, Hitler ficou extremamente satisfeito com Rommel. A lealdade, a disciplina e o profissionalismo do comandante chamaram sua atenção, e Rommel foi promovido diretamente ao posto de general, um salto raro, ignorando o tradicional posto intermediário de tenente-general. Aproveitando essa ascensão abrupta, Rommel insistiu para receber o comando de uma divisão Panzer na próxima grande operação, a invasão da França. O Estado-Maior do exército alemão, entretanto, não via isso com bons olhos. Rommel era um oficial brilhante, mas sem experiência prática com unidades blindadas, que exigiam alto domínio técnico, logística complexa e conhecimento profundo sobre movimentações mecanizadas. Muitos generais tentaram barrar sua nomeação, mas Hitler ignorou todos eles. A palavra do líder alemão era absoluta. Assim, em 15 de fevereiro de 1940, Rommel assumiu oficialmente o comando da 7ª Divisão Panzer, apenas 3 meses antes da ofensiva. Essa divisão era uma máquina de guerra móvel. Ela tinha um regimento Panzer, reforçado por um batalhão adicional, 2 regimentos de infantaria motorizada, unidades de motociclistas, um batalhão de reconhecimento equipado com veículos leves, engenharia de combate, artilharia motorizada, defesa antiaérea e um batalhão antitanque. Esse conjunto, somado à doutrina moderna de comunicação e comando alemã, tornava a divisão incrivelmente rápida e capaz de se deslocar com precisão. Mas ao analisarmos os blindados da divisão, a realidade se mostra surpreendente. A 7ª Divisão Panzer era equipada em sua maior parte por tanques leves, muitos deles já considerados ultrapassados para 1940. Ela possuía 34 Panzer I, armados com metralhadoras, 68 Panzer II, equipados com canhões de 20 mm, 91 Panzer 38T, tanques tchecos mais robustos, com canhões de 37 mm, e apenas 24 Panzer IV, equipados com canhões de 75 mm, os únicos realmente capazes de romper posições fortificadas ou enfrentar blindados adversários com mais confiança. Ao todo, eram 217 blindados, um número modesto diante do exército francês, que possuía tanques bem armados e com excelente blindagem. Apesar disso, Rommel viu na sua divisão não as limitações, mas o potencial. Ele sabia que guerra mecanizada não dependia apenas do poder do tanque, mas da velocidade, da coordenação e da iniciativa. E era nesses elementos que ele apostaria tudo. Inicialmente, a função da 7ª Divisão Panzer era apenas proteger o flanco norte das divisões Panzer de Heinz-Guderian, que realizaram o famoso avanço pelo vale do rio Mosa. Mas Rommel não era um comandante que se limitava a cumprir ordens. Ele interpretava o espírito da guerra relâmpago e acreditava que a iniciativa individual podia decidir uma batalha inteira. Desde o começo da campanha, sua divisão começou a avançar com uma velocidade impressionante. Rommel sempre procurava caminhos alternativos, realizava manobras inesperadas e forçava o ritmo da ofensiva. Se visse uma brecha, avançava. Se encontrasse resistência, flanqueava. Se percebesse hesitação no inimigo, atacava sem aviso. O problema, ou o brilhantismo,
é que ele fazia isso com tanta frequência e rapidez que sua divisão desaparecia dos mapas, literalmente. O alto comando alemão, acostumado a relatórios constantes e coordenados, enviava mensagens à 7ª Divisão Panzer e nada. Rommel não respondia porque estava em movimento contínuo, liderando pessoalmente da frente, buscando oportunidades táticas. Isso levou a situações absurdas. Divisões amigas tentavam se coordenar com Rommel, mas simplesmente não sabiam onde ele estava. O comando alemão, em alguns momentos, especulava se ele havia sido destruído, cercado ou perdido, quando na verdade ele estava centenas de quilômetros à frente, destruindo posições francesas. Os franceses sofreram ainda mais confusão. Era comum receberem relatórios completamente contraditórios. Blindados alemães no norte, blindados alemães no sul, coluna se aproximando pela estrada, divisão avança pelo flanco. Tudo se referia à mesma unidade, a 7ª Divisão Panzer. Assim, nasceu o apelido que entraria para a história, a Divisão Fantasma. Rommel aplicava a doutrina da Blitzkrieg de maneira quase perfeita. Ele coordenava blindados, infantaria motorizada e ataques aéreos como se fossem uma única arma integrada. Usava Stukas para quebrar pontos de resistência, enviava motociclistas para cortar comunicações inimigas e avançava com rapidez onde ninguém esperava. Os tanques franceses, apesar de poderosos, sofriam com problemas sérios. Eram lentos, tinham pouca autonomia e, pior, muitos operavam sem rádio. Isso significava que mesmo blindados excelentes acabavam isolados, combatendo de forma descoordenada, sem possibilidade de reagir à velocidade impressionante da divisão de Rommel. A travessia do rio Mosa se tornou um dos momentos decisivos da campanha. Sob forte resistência, Rommel liderou pessoalmente as tropas de assalto. Ele organizou ataques de bombardeiros de mergulho, coordenou o avanço dos Panzer 38T e Panzer IV e empurrou o inimigo para trás com uma combinação brutal de rapidez e eficiência. Depois dessa travessia, a 7ª Divisão Panzer se transformou em um raio cortando a França. Avançava mais rápido do que qualquer outra unidade Panzer. Rommel empurrava sua tropa ao limite, atravessando vilas, estradas, florestas e posições defensivas sem permitir que o inimigo se reorganizasse. Sua velocidade era tão grande que, em alguns trechos, a divisão avançou mais de 240 quilômetros em poucos dias. E quanto mais rápido avançava, mais confusão causava. A comunicação francesa entrava em colapso, unidades eram cercadas sem perceber, e batalhões inteiros se rendiam surpresos ao ver tanques alemães surgindo atrás das suas linhas. Mesmo enfrentando tanques franceses com blindagem superior, Rommel compensava usando surpresa, manobra rápida, ataques coordenados e decisões instantâneas. Sua divisão não era a mais forte, mas era a mais rápida. E velocidade naquela campanha era mais importante que potência. Com o passar das semanas, a 7ª Divisão Panzer consolidou sua reputação de unidade imprevisível, feroz e impossível de localizar. Para os franceses, parecia que ela lutava em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Para os alemães, ela era uma arma que operava no limite, mas que entregava resultados extraordinários. Quando a França finalmente colapsou, Rommel emergiu como um dos grandes nomes da campanha. A fama que ele conquistou liderando a 7ª Divisão Panzer o acompanharia pelos desertos da África do Norte, onde se tornaria a raposa do deserto. A história da Divisão Fantasma mostra que a guerra nem sempre é vencida pelas máquinas mais fortes, mas pela mente mais rápida, pela iniciativa mais ousada e pela capacidade de transformar uma força modesta em um instrumento de choque devastador. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, comente sua opinião e inscreva-se no canal Conexão Histórica Militar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.